Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vou dar continuação ao estudo da história da igreja, né? A continuação que eu já venho fazendo alguns vídeos sobre a história da igreja e vou fazer uma recapitulação do que eu já passei então e dar sequência desse estudo. Então, no outro estudo, eu falei sobre o fim das perseguições, né? Sobre os cristãos. O Império Romano havia perseguido os cristãos e, e essa perseguição ela chegou ao fim. E quem deu fim a essa perseguição foi o imperador Constantino. Constantino ele foi e colocou fim na perseguição. E com o fim na perseguição pelo, pelo imperador Constantino, que, que era assim, como agora a igreja ela é oficializada como o cristianismo do Império Romano por Teodósio, que o Constantino ele é assim, ele faz assim, ele coloca o fim das perseguições, ele tolera o cristianismo, né, para aumentar o seu poder político e também para controlar as massas através da religião, né? Porque ele viu que a religião crescia e que quanto mais perseguia o cristianismo, mais ele crescia. Então, eles achou melhor se unir ao cristianismo, parar com as perseguições e assim aumentar o seu poder político e aumentar o seu poder também religioso. Assim como o Império Romano ele era já antes ligado ao paganismo, o paganismo ele era uma religião, então assim como o paganismo ele fazia parte do Império Romano, né, que era a religião antigamente oficial do Império Romano, era uma coisa ligada à outra, e com o cristianismo agora sendo, né, o cristianismo agora sendo a religião oficial, e acaba acontecendo que o paganismo ele passa a ser perseguido pelo cristianismo, né? Porque quando Constantino assumiu, ele também não só assumiu como um imperador, mas também ele assumiu como o chefe da religião, ele que mandava e ele que desmandava também, como acontecia no paganismo, que o imperador era o chefe da religião, assim aconteceu a mesma coisa com o cristianismo, já que o imperador ele deu liberdade de culto aos cristãos, né, apesar que o Constantino, o imperador, ele na verdade ele estava tolerando para poder então aumentar o seu poder, porque a oficialização do cristianismo ele vem depois com o imperador Teodósio. Então passa a ser uma coisa só, né? O cristianismo, ou seja, o Estado ele casa com a igreja. O Estado ele manipula, ele manda, ele controla totalmente a igreja, ele passou a controlar o cristianismo. Então, o Estado é que escolhia quem ia colocar ali como líder religioso. Era o Estado que escolhia os bispos, era o Estado que escolhia os papas, e isso foi indo até a queda do Império Romano. Mas essa união entre o Estado e a religião, no começo ela foi até boa. Por quê? Porque acabou com as perseguições. Também acabou
e o cristianismo, ele sendo o cristianismo sendo a religião oficial, o que acontece? Também acaba a, 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 com a escravidão, né? O cristianismo ele repudiava, ele não aceitava que fizesse do ser humano um escravo. Então, o que acontece? Acaba com a escravidão. Mas, além de trazer algumas coisas boas, né? Porque o cristianismo, através do Império Romano, ele acaba abrindo as portas para qualquer pessoa. Agora, qualquer pessoa podia ser cristão, qualquer pessoa podia entrar dentro da igreja, e quem não fosse cristão passava pela espada. Porque o cristianismo que era perseguido passou a ser o perseguidor. Por ser o cristianismo a religião oficial do Império Romano, então era proibido uma pessoa não ser um cristão. Então, uma pessoa que não fosse um cristão na, na, no, no, no tempo do Império Romano, essa pessoa que não fosse cristão, essa pessoa era perseguida, não tinha liberdade e podia ser até mesmo também morta. Então, eu trouxe, né, algumas coisas boas, mas também trouxe algumas coisas ruins. Com a união do Estado com o cristianismo, acabou que o cristianismo ele começou, então, a venerar os mártires. Eles começaram a venerar os mártires do passado e eles veneram até os dias de hoje, ainda a Igreja Católica ela continua venerando os mártires mortos, né? E o cuidado com aquilo que as pessoas, porque os mártires são aquelas pessoas que eles deram a sua vida por amor a Cristo. E como não tinha mais mártires vivos, então eles começaram a venerar os mártires mortos, né? A canonizar eles, chamar eles de santos, né? E o que e acabou então assim, introduzindo dentro da igreja uma espécie de idolatria. E a idolatria é uma coisa que Deus ele abomina, né? Que o Eterno, que o Senhor, ele não aceita. E o que tem que ter cuidado é que aquilo que a igreja, na época, a partir do ano 300, né, depois de Cristo, ela não teve cuidado, ela deixou que a idolatria entrasse dentro da igreja. Hoje, a igreja ela não tem esse mesmo cuidado. Né? Não é que a igreja evangélica ela vai adorar imagens, ela vai adorar os santos mortos, não é isso. Mas é aquele cuidado que a pessoa não tem e acaba idolatrando homens, né? Acaba idolatrando pastores, líderes de uma cidade, acaba idolatrando irmãos, irmãs, né? Aquelas pessoas que acabam se destacando na igreja, aquelas pessoas que nunca almejaram cargos, mas que fizeram a obra por amor a Cristo, que estão ali por amor a Cristo, essas pessoas acabam sendo aclamadas e acabam sendo até mesmo reverenciadas e se igualando aquilo que a própria igreja evangélica ela abomina. Aquilo que a própria igreja evangélica ela abomina, que é a idolatria, ela acaba não tendo cuidado e trazendo para os seus cultos. E com a oficialização do Império Romano, do cristianismo no Império Romano, o que aconteceu? Começou então a construção de templos. Não havia templos naquela época. As pessoas, elas, por causa da perseguição, as pessoas elas buscavam a Deus nos lares, nas suas casas. Não havia templos. Até porque o templo ele era algo até mesmo que o próprio Eterno, que o próprio Deus,
Ele nunca pediu para construir um templo em honra ao seu nome, mas a teimosia dos homens, a teimosia das pessoas, né? Porque assim, se o vizinho ele tem um templo pagão, né? Que está adorando o seu Deus pagão, aí a pessoa que ele é monoteísta, a pessoa que adora um seu Deus, ele vai falar assim, se o pagão ele tem um templo, por que o meu Deus também não pode ter um templo em honra ao seu nome? Não que Deus vai habitar dentro do templo, porque como Paulo diz, nós somos o templo do Espírito de Deus, é onde o Senhor Deus ele quer habitar. Desde o Êxodo, que nós vemos, desde o começo a gente vai ver que Deus sempre ele quis e quer habitar dentro do coração humano, dentro do coração das pessoas. Mas o homem, ele acaba olhando ele acaba olhando pelo lado do muro, por outro lado do muro e vê que o pagão está adorando um Deus. Ele não tem, porque ele pode e eu não posso. E ele então, ele vai e quer também construir um templo em honra ao Deus, que o próprio céu e a terra não pode conter a grandeza desse Deus. O próprio Salomão, quando quando o templo ele foi construído na, em Jerusalém, quando o templo terminou de ser construído, o próprio Salomão, ele mesmo disse, olha, nem os céus, dos céus, ele pode conter a sua grandeza, quanto mais esse templo que eu fiz. Porque o próprio Salomão, ele reconheceu isso. O próprio Salomão reconheceu que Deus, que o Eterno, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E com a perseguição que houve através do Império Romano, os cristãos do primeiro século, eles não tinham templo, eles cultuavam por costumes, né? Tinha um templo lá, tinha um templo em Jerusalém, é claro, no templo de Jesus, no templo de Paulo, no templo de Pedro, né? Tinha o templo lá em Jerusalém, só que o templo é o que acontece nos dias de hoje. O templo havia sido corrompido, era um templo já corrompido, era um templo em que até não se ensinava mais a lei do Senhor, não se ensinava mais a grandeza de Deus, as maravilhas do Eterno, não se ensinava mais, se ensinava muitas tradições, muitos costumes humanos, muitas rituais se ensinava. Tanto é que os próprios apóstolos, quando eles iam no templo, acabavam em debates, acabavam em debates, em grande confusão lá no pátio do templo. Por quê? Porque eles mesmos, quando eles começavam a falar de Yeshua, ou de Jesus, quando eles começavam a falar, os próprios escribas e os fariseus, os saduceus, os próprios sacerdotes, eles se sentiam ofendidos. Mas por quê? Porque eles não observavam a lei, eles não observavam as escrituras, porque se eles observassem as escrituras, não digo que, que a todos, mas que era a minoria ali, ainda mais aqueles que se achavam os donos da religião, aqueles que se achavam o chefe supremo ali da religião, se eles mesmos guardassem a lei, se eles guardavam os mandamentos do Senhor, se eles examinassem as escrituras, como o próprio Jesus, o Yeshua falou, eles tinham entendido aquilo que Pedro estava falando, como Pedro falou em Atos 2, capítulo 3, eles tinham entendido, mas eles não entenderam. Por quê? Porque eles não estavam observando. Então, a gente vê o quê? É que houve aquela perseguição a partir de Atos 4, depois de Atos 7, com a morte de Estevão, aí Atos 8, 9, continua então a perseguição a, a, aos cristãos, né, que na sua maioria judeus, eram judeus, e eram judeus que estavam pregando o evangelho e falando do amor de Jesus, falando de Yeshua, eram eles que estavam falando, eram eles realmente que começaram a falar
do Evangelho que começou a ser pregado até antes da construção do Novo Testamento. O Evangelho já começou a ser pregado dentro do Antigo Testamento. E aquilo que os apóstolos estavam pregando e aquilo que Yeshua, Jesus, estava pregando, era exatamente aquilo que estava sendo pregado desde o começo, desde o do princípio. E eles estavam explicando. Acontece então que, com a perseguição, eles não podiam mais entrar no templo, eles não podiam, ou assim, no pátio do templo, né? Eles não podiam ir mais ao templo, sempre que iam, havia aquelas perseguições. Aí depois da morte, depois o templo, no ano 70 depois de Cristo, ele é totalmente destruído pelo imperador chamado Tito. Tito ele entra, ele coloca fogo, ele destrói todo o templo lá. E depois vem a perseguição romana. Né? Até então, os romanos eles toleravam a, tolerava os cristãos. Né? Cristãos que eu digo são aqueles que começaram com os 12 apóstolos. Depois isso foi aos pouquinhos se espalhando e que era mais anunciado nas comunidades judaicas ali. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai compreender isso. É que as pessoas elas passam rápido, né? Por Atos dos Apóstolos, elas não conseguem entender. Elas acham que não, era gentil que estava lá. Não, eram pessoas, comunidades judaicas que estavam entendendo as escrituras, que estavam se chegando e reconhecendo Yeshua como Messias, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Então eles estavam entendendo que as profecias haviam se cumprido e estavam se juntando aos apóstolos. Aí depois, então, estourou a perseguição aos cristãos através do Império Romano, e com a chegada de... E eles não tinham templo, né? Não tinha é, como mais se reunir para poder adorar, fazer o culto ao Eterno. O que eles faziam? Muitas vezes se reuniam dentro das suas casas, muitas vezes dentro das catatumbas de Roma, escondidos debaixo de cemitérios, e ali eles faziam os cultos. Mas sempre foi ensinado que Deus, que o Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Quer dizer, que o Eterno, que o Senhor Deus, ele está em todos os lugares. Não tem um lugar especial para que o Senhor ele possa se manifestar. O próprio Jesus, Yeshua, ele ensinou dizendo que onde estiver 12 ou 3 reunidos, em nome dele, ele se fará presente no meio deles. Se a gente estiver reunido na nossa casa, com a nossa família, com nossos pais, reunido para falar da palavra do Senhor, o Senhor estará conosco. Então, não precisa de um lugar específico, de um lugar especial, porque Deus, o Eterno, nunca pediu um lugar específico ou especial para que o nome dele fosse adorado. Mas falou que se tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faria então presente no meio dele. Mas com o fim das perseguições, porque por um lado as perseguições foram boas, por quê? Porque trouxe uma unidade entre os cristãos. Né? Já com o fim das perseguições, né, pelo imperador Constantino, trouxe um comodismo muito grande. Quer dizer, todo mundo se acomodou. E com a liberdade religiosa veio o quê? Veio a veneração aos mártires mortos, né? Que entrou então a idolatria. E também veio a construção do templo. Né? O Constantino ele começou a perseguir os pagãos, porque os pagãos não queriam ser cristãos, porque eles queriam que os pagãos fossem cristãos à força, né? Eles queriam que fosse a força. Ah, você não quer aceitar Jesus? Ah, então tá bom, morre aí. Você não quer receber Cristo como teu Salvador? Então vai morrer aí. Então passava a espada nele. Aí então eles com medo, por isso que a igreja ela nasce com rachaduras. Ela vai crescendo, mas ela vai crescendo com muitas rachaduras. Ela vai crescendo com muita corrupção, com muitas mentiras, né? É, a, a, ela cresce com a espada punhada na mão e apontada para o pescoço da pessoa, dizendo que se não fosse cristão, ele morreria ali. Então, muitas pessoas com medo se tornavam cristãos.
e outras pessoas se tornaram cristãos. Por quê? Porque Constantino ele começou a salariar o sacerdote, começou a salariar os bispos, deram grandes salários, deram grandes créditos para ele. Então, ser cristão na época de Constantino virou uma grande moda, né? As portas se abriram de uma forma tão grande que todo mundo que tinha uma ideia, até mesmo ideia que veio do paganismo, eles introduziram dentro da igreja. Então, com isso, com com os pagãos vindo para a igreja mesmo à força, eles usaram os templos do pagão, porque quem tinha mais templos era os pagãos. Então, o cristianismo não tinha templo. Né? O templo mais antigo do cristianismo é o templo que é o único templo que é datado do segundo século, datado do segundo século, que se encontra lá na Síria. Né? Então já são 2 séculos passados por aí, é muito tempo. Então a ideia de construir templo veio através da veio através de Constantino, né? Veio através da liberdade religiosa que ele deu ao Império Romano e de ter, através do Imperador Teodósio, de ter oficializado o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí só vamos construir templos? Não. Vamos pegar aqueles templos que eram dos pagãos, não estão usando mais, agora eles estão à força dentro da nossa igreja. Vamos usar para cultuar ao eterno lá dentro. Vamos cultuar, vamos usar esse espaço que os pagãos usavam, esses templos que eles usavam, nós vamos passar a usar. Então, foi aí que veio a ideia de construção do templo e que vai até os dias de hoje. A ideia veio daí. Então, eles começaram então a levantar templos, construir templos, e isso não foi até uma ideia boa, né? Foi até uma ideia ruim, uma ideia ruim que persiste até os dias de hoje. Por quê? Porque como tem muitos templos nos dias de hoje, falando do século XX, né? Deixando um pouquinho o século III lá atrás, indo para o século XX, XXI, né? A ideia dos templos hoje também é uma má ideia. Por quê? Porque existem muitas placas, e com muitas placas, muitas divisões. E com muitas divisões de pensamento, muitas divisões de doutrinas, muitas visões de pensamentos, cada um pensa de um jeito, outro pensa outro. Então, e a gente sabe que Cristo, Jesus, o Yeshua, ele não está em, em templos divididos, em pessoas divididas, com pensamentos divididos, cada um tem uma ideia, cada um tem uma verdade, cada um tem um conhecimento, cada um tem um pensamento. Porque isso aconteceu até no século II, né? Porque desde o século II até o século III, que não havia templo, mas havia muitas divisões também, né? Não tinha tempo, mas havia muitas divisões, muitas brigas para ver quem é que ia liderar, quem é que ia assumir como líder da religião, aquele negócio todo, né? Então houve uma desavença entre o primeiro e o segundo século, houve uma desavença tão grande entre os bispos da igreja do primeiro século, que, que creio que foi pela essa causa que houve uma perseguição para que eles se unissem. Aí, o que acontece? Vem, né? Eles acabam se unindo, mas a união ela dura pouco, e acaba vindo, então, a ideia da construção do templo com a unificação, com o decreto de Constantino e com o Concílio de Nicéia, com Teodósio, o imperador, né, que oficializou, foi ele que fez. Não é que o Constantino ele foi lá, foi montar uma igreja. Vamos dizer assim, há uma meia-verdade, né? Porque o Constantino mesmo, ele não se converteu, né? Ele não se tornou cristão. Por que ele não se tornou cristão? Porque ele era um homem que tinha muitos inimigos. E ele falou assim, olha, eu não vou me tornar cristão. Por quê? Porque eu tenho muito inimigo para matar. Porque se eu me tornar cristão, eu vou ter que
embanhar a minha espada, eu vou ter que aposentar a minha espada. Para que eu não possa aposentar a minha espada, eu prefiro não. Eu vou até apoiar, mas não vou me tornar cristão, porque eu preciso matar, continuar matando inimigos. Porque se eu não matar os inimigos vão vir e vão me matar, né? Porque o que Yeshua ensinou, o que Jesus ensinou, o que o Yeshua ensinou, né? Se teu inimigo tiver pão, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, né? Porque fazendo isso, vai fazer com que brasas se amontoem sobre a sua cabeça. Então, o cristão, ele tem que amar o seu inimigo, tem que perdoar o seu inimigo, né? Tem que repartir o pão com o seu inimigo e Constantino, para ele, isso era um absurdo, né? Isso ele jamais ele ia aceitar uma coisa dessa. Então, a gente vai ver pela história que Constantino ele vai se converter lá no final da vida dele. E como o passar de tempo já foi entrando muita superstição religiosa, o excesso de religião foi entrando dentro do cristianismo. Então nós vemos aqui que foi, foi aí que a religiosidade, de que aí entra uma religiosidade muito grande, de que as paredes do templo, o banco, tudo era santo, né? Tudo que entra o que entrava no templo era consagrado. Qualquer objeto que se entrava dentro do templo, para eles era santo. Até se uma caneta entrasse lá dentro, a caneta se tornava santo e se tornava algo intocável, né? Porque se a pessoa tocasse naquilo que era dentro da igreja, ou no banco, na parede, pronto, profanou. Agora a gente vai ter que consagrar tudo de novo, né? Então eles tinham essa ideia, eles tinham esse pensamento, eles tinham esse excesso de religião dentro da cabeça deles, eles pensavam desse jeito que se tornou até mesmo uma idolatria no meio deles. Então veio também as basílicas que eram consagradas, né? Porque isso tudo veio de quê? Veio de uma ideia pagã. E como eu já disse, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem uma foto aqui que eu quero mostrar, foto de São Pedro, né? Em Roma. E essa foto, ela foi tirada dentro da basílica. Tem uma imagem, uma estátua que eles chamam de São Pedro. Essa foto, deixa eu ver se ela está aqui. Essa foto aqui. Essa imagem, ela é uma estátua de bronze. Deixa eu diminuir aqui, mas... E essa estátua aqui é a estátua de São Pedro, né? E ela está dentro da Basílica de Pedro, lá em Roma, é uma estátua de bronze. O que você vê nessa foto não é a estátua de Pedro, né? Essa foto aqui, na verdade, não era Pedro. Essa estátua aqui, na verdade, ela era a estátua de Júpiter. Mas quando o cristianismo ele passou a ser a religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Eles mudaram o nome e tiraram o nome de Júpiter, né? Porque essa estátua se chamava Júpiter, aí eles mudaram o nome de Júpiter e colocaram então o nome de Pedro. E eles começaram então a chamar essa estátua de Pedro, que está lá no pátio do templo. Então, quando Constantino ele se converteu, quer dizer, quando Constantino ele se uniu, né, ao cristianismo, as estátuas dos deuses, elas mudaram de nome. Todas as estátuas dos deuses pagãos, as estátuas que pertenciam ao Império Romano,
elas começaram a mudar de nome. E uma das estátuas que mudaram de nome é essa estátua que você está vendo aqui na foto. Que essa estátua ela se chamava Júpiter, aí eles tiraram o nome de Júpiter e colocaram o nome de Pedro. Falaram, essa estátua não vai ser mais de Júpiter agora. A partir de agora, já que o cristianismo ele passou a ser a religião oficial do Império, agora ela vai se chamar é, Pedro. Que na verdade essa estátua não é Pedro, mas eles falam que é Júpiter, mas eles falam que é Pedro. O que acontece? Né? Essa estátua de bronze, ela escurece, mas note que ela não é toda escura. Né? Essa estátua ela escurece, mas ela não é toda escura. E note que o pé dela não é escuro, o pé dela é branco. E o pé dessa estátua, um dos pés dessa estátua que você vai ver aqui, ela não é escura, ela é branca. Então você vai ver que o pé dessa estátua aqui, ela está deformada, não tem dedo. É um tipo de massa derretida. Por quê? Deixa eu ver outra foto aqui do pé da estátua, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Veja aqui, ó. Tá vendo? Esse pé aqui tem dedos dessa estátua. Vê que ela está dentro da Basílica de Roma, de Pedro. E do outro lado do pé, você vê que ela está derretida e esbranquiçada. Vê como que está esbranquiçada dos dois lados? Mas que um lado, do outro lado do pé, ela está totalmente esbranquecida, ela está derretida, o pé está derretido. Mas por que esse pé está derretido, esse pé aqui está deformado? Ele não tem dedo, é um tipo de massa derretida. Veja que é um tipo de massa derretida. E essa estátua aqui, a estátua de Pedro, essa estátua ao longo do século, ela é feita uma fila em frente dela de pessoas. É feita uma fila de pessoas em frente dessa estátua. E essas pessoas, elas chegam até essa estátua, elas se curvam e elas beijam o pé da estátua. E depois que beijam, aí vem outro e beija também, viu? Outro e beija também. Isso, por 1000 anos, foram passando pessoas aí e beijando o pé dessa estátua. Eles beijaram tanto o pé dessa estátua, que achando que é Pedro, né? Eles falam que é Pedro, e o pé da estátua, pelo que eu vejo é o pé direito, né? O pé dessa estátua, ela acabou de derreter. Por que ela derreteu? Ela derreteu de tanto beijar. Então você vê a ideia da idolatria e ela entrou no meio do terceiro século, quarto século, né? Ela entrou. E ao ponto das pessoas, elas idolatrar uma estátua de bronze, achando que é Pedro. Mas antes do cristianismo se tornar oficial, essa estátua era Júpiter. Né? O nome dela era Júpiter. Depois que o cristianismo se tornou oficial do Império Romano, a estátua se passou a se chamar Pedro. E as pessoas elas formam uma fila em frente a essa estátua, começam a beijar o pé. Beijou tanto o pé dessa estátua, chamada Pedro, que ela derreteu, né? Ela ficou tipo uma massa corrida. Era tanto guspe, né? Em cima do pé dessa estátua, porque um guspia, aí quando viu o outro, limpava, aí cuspia também, viu o outro, limpava, cuspia também, o outro vinha, limpava, cuspia, ficava aquela nojeira toda. E aí o pé, com o passar do tempo de 1000 anos acontecendo isso, o que acontece? O pé ele foi então completamente derretendo. Né? E olha que vê que tem guspe ali, limpa com a mão, beija e fica o outro, e assim vai, né? Então, é uma idolatria do cristianismo, isso até hoje.
eles não estão adorando Pedro, eles adoram Júpiter. Quando eles pensam que estão adorando Pedro, porque eles acham que é Pedro, essa estátua, né? Quando eles pensam que estão adorando Pedro, na verdade, eles estão adorando Júpiter. Apesar que se fosse Pedro, não era nem que se fosse Pedro, era para ser adotado, né? Porque não se pode adorar homem. Nem se fosse Pedro, era para ser adorado. Já estava errado aí. Né? Então, a idolatria era tão grande, tanto tamanho, até hoje, ainda hoje acontece isso, essa estátua ainda ela continua lá, até os dias de hoje. Pessoas formam fila para beijar o pé dessa estátua e vai chegar um dia que nem pé mais vai ter. De tanto beijar, porque o pé já derreteu. Você pode ver aqui que o pé, ó, o pé já está, desde tanto gente passar por aqui e beijar o pé, que daqui a pouco vão ter que fazer outro pé, porque esse pé já está acabando, para poder continuar beijando o pé de Pedro, que, que é Júpiter, na verdade, né? Nem Pedro era. E se fosse, nem isso vai acontecer, porque quando Cornélio ele se curvou para adorar Pedro, Pedro chegou lá em Atos Apóstolos capítulo 10, Pedro falou assim, levante porque sou homem que nem você, isso não pode acontecer. Então as pessoas chegam aí nós temos também aqui uma outra foto, que eu quero mostrar aqui, né? Só passou aqui uma outra foto aqui, ó. Essa aqui temos uma outra mártir, a Santa Mundícia. Não sei se alguém conhece ou que alguém já ouviu falar na Santa Mundícia. Não sei nem se estou falando o nome correto, mas estou chamando de Santa, né, Santa Imundícia. Santa Mundícia, né? E Santa Mundícia, ela fica lá na Europa. A igreja, na verdade, ela tem muitos mártires, né? Isso aqui mostra a veneração dos mártires depois de Constantino. Isso gerou idolatria. Depois de Constantino, eles começaram a adorar essas coisas, né? Eles colocaram essa morta, né? Essa mártir aqui, eles começaram a idolatrar, chamou ela de santa, foi canonizada. E eles têm esse cadáver, né? Esse defunto dentro da igreja lá, está lá dentro da igreja, e eles fazem uma feira, então, para venerar essa múmia, né? Não sei se é múmia, se é o cadáver, se é um defunto, se é um esqueleto, não sei o que é mais. Mas eles vestiram, né, para ficar bonitinho, né? Eles cobriram de ouro, cobriram de joias, cobriram de pulseiras, cobriram de diamantes, pode ver, você vai anotar vários diamantes, cobriram todo esse, passasse um pouquinho mais, para ver se ficasse mais bonitinho, né? Para não assustar muitas pessoas, achando que é um fantasma e sai correndo. E isso entrou, ficou lá, tá lá até hoje, e as pessoas fazem fila para venerar, porque acho que veneração é o respeito, né? E eles fazem a fila ali para começou esse negócio. Uma parte foi boa, né? O Constantino foi lá, subiu, colocou fim nas perseguições, mas depois começou a acontecer todas essas coisas que eu estou mostrando aqui, começou a acontecer dentro da igreja, dentro do cristianismo. A igreja evangélica ela tem mania, né, de idolatrar pessoas, de exaltar, de mania. O povo tem aquela mania de querer engrandecer o pessoal, né? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Aqui eles estão idolatrando pessoas mortas. E até hoje eles fazem isso, idolatrando pessoas mortas. O que a gente tem que ter cuidado hoje é, não querer idolatrar as pessoas vivas, né? Que é querer colocar elas no pedestal. Você vê que aconteceu já isso depois do Constantino, depois do quarto, quinto, sexto século. Essas coisas foram acontecendo, né? E depois isso não parou. Até hoje não parou. Se você for lá em Roma, entrar no Vaticano lá, ou melhor, entrar na Basílica de São Pedro, né? No Vaticano é um país, né? Um pequeno país, né? É uma outra história, né?
pequeno país, a briga entre os italianos e o Vaticano. E se você entrar então na Basílica de Roma, você vai ver vasta idolatria que você vai falar assim, isso aqui é um museu, ou isso aqui é um cemitério, né? Porque, olha, que tem igrejas da Europa mesmo, que você entra lá dentro e você não sabe se é uma igreja ou se é uma tumba de, de pessoas mortas lá dentro. Você fica escandalizado quando você vê lá dentro. Você entra dentro daquela igreja lá, né? No Brasil, aqui, você olha, é uma coisa, mas quando você parte para a Europa, que você vem dentro de uma igreja, a igreja protestante mesmo, a igreja evangélica mesmo, protestante, você vai, isso aqui é a igreja católica, a igreja protestante, isso aqui é a igreja católica, a igreja de tão parecido que é as duas, de tão parecido que as duas. Tem cruz, tem velas, tem imagens, por isso que às vezes os católicos mesmo falam assim, ué, mas eu não estou entendendo, porque os protestantes, os cristãos, os evangélicos dizem que a gente não pode adorar imagem. Mas quando a gente chega lá na Europa, está cheio de imagem lá dentro. Né? Por quê? Porque uma foi pegando os rituais da outra. Uma foi pegando a ideia da outra. Tem muitas ideias que tem dentro do protestantismo que acabou herdando de dentro do catolicismo e que permanece até hoje, as superstições, né, que tem dentro do cristianismo. Eles não conseguem até mesmo falar, assim, vamos dizer, eles não conseguem falar de Jesus sem tocar na humanidade dele. Não consegue falar de Jesus sem tocar na humanidade. E às vezes não consegue falar da, não consegue falar de Jesus humano e, e de um Jesus divino. Eles não conseguem. Né? Hoje só fala de Jesus divino, acabou, mas eles esquecem que Jesus, o Yeshua, ele foi humano também. Ele teve a sua humanidade. Né? Ele não foi um superman, super-homem, né? Ele não teve as fraquezas, não teve os mesmos sentimentos que nós. Então, eles acham que ele teve todas as questões. Então, eles não conseguem separar isso. Por quê? Por causa da superstição que vem desde o terceiro, quarto, quinto século e que atingiu até os dias de hoje. Mas o que acontece? Houve muita discórdia, muita briga, muito corrupção entre o terceiro, o quarto, vamos dizer, até o terceiro, quarto século. Houve, houve muita corrupção dentro do cristianismo, dentro da igreja, né? Porque quando a gente vai estudar a história da igreja, não tem como falar da história da igreja sem dar uma chibatada nela. Não tem como. Porque a história mesmo ela vai contar o que realmente aconteceu. É que nem Lucas, o Evangelho, né? Quando Lucas ele foi relatar a história de Jesus, o que ele fez? Ele foi buscar os detalhes. Ele não deixou os detalhes para trás. Ele trouxe mais detalhes do que Marcos. E ele trouxe mais detalhes do que o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Lucas ele foi um dos melhores pesquisadores dentro dos quatro evangelhos. Ele foi o melhor pesquisador. Ele pesquisou com todos os detalhes. Então, quando nós vamos estudar história, o que, que a gente vai? A gente vai fazer uma investigação dentro da história. E com a investigação que a gente vai fazendo dentro da história, consultando professores, faculdade, vai consultando historiadores, geografia, essas coisas, a gente vai pegando todos os detalhes e vai, aquela cortina de ferro que estava fechada dentro da história que a gente consegue enxergar, quando a gente faz a pesquisa, a cortina de ferro se abre e a gente consegue enxergar o que está acontecendo por detrás de toda a cortina e como é que o cristianismo ele foi crescendo dentro de tanta corrupção, dentro de tanta hierarquia, né? Porque a hierarquia até o primeiro, desde o primeiro século até o segundo século, tá? Não existia essa um ser supremo, alguém que mandasse, alguém que liderasse, uma hierarquia dentro da igreja. Ela só veio depois, a partir do terceiro século, depois do quarto século, aí depois que acontece, né?
e depois com a queda do Império Romano. Porque nós temos na história o Alto Império Romano, né, que teve toda a sua glória, todo o seu poder, o auge do seu poder, e temos o Baixo Império Romano. Por que o Baixo Império Romano? É quando o Império Romano ele começou a se fundir, ele começou a se rachar no meio dele. Como é que o Império Romano foi se rachando? Por causa da briga que havia entre os imperadores e os governantes, né? Houve assassinatos, houve traições dentro do Império Romano, e o Império Romano, ele com o fim da conquista, né? Com o fim da conquista, como ele não queria mais conquistar nada, se acomodou ali, o Império Romano, então, ele começou a se fundir, ele começou a ter rachaduras dentro dele, né? Através, através de quê? De briga civil. Como é que um país ele cai? Quando os seus governantes começam a brigar entre eles. E quando começa a explodir guerra civil dentro do país, o que acontece? O país ele vai se tornando um país fraco, um país frágil, vai se tornando um país como uma presa fácil a cair na mão dos seus inimigos. Enquanto o Império Romano se brigava lá dentro, eles se gladiavam lá dentro, os seus inimigos que estavam lá fora ficavam de olho. Eles ficam, uma hora a gente consegue entrar e conquistar e destruir o Império Romano, porque os inimigos que estavam lá fora, né, estavam esperando o Império Romano se ruir aos poucos para poder invadir e destruir o Império Romano. Por quê? Qual era o sustento? O que sustentava o Império Romano? O que tornava o Império Romano um império poderoso? Qual era a base, o alicerce? Qual era o alicerce que mantinha o Império Romano de pé? Era o seu exército. O Império Romano ele tinha um exército quase imbatível. Ninguém conseguia derrotar a tática do Império Romano. Ninguém conseguia, então eles tinham um exército muito forte. Eles tinham um exército que colocava medo em qualquer nação. Em qualquer nação. Então, um dos pilares do Império Romano era o seu exército. E o outro pilar que mantinha o Império Romano de pé eram os escravos. Como que os escravos vai manter o Império Romano de pé? Que conversa é essa? Né? Por que os escravos? Toda vez que o Império Romano saía para conquistar uma cidade, para conquistar um país, e que eles derrotavam, o que eles faziam? Eles traziam escravos para o Império. E os escravos, eles eram usados como uma mão de obra barata, que fazia que o país crescesse cada vez mais. Então, o Império Romano ele crescia através da exploração de escravos. Então, primeiro, o pilar do Império Romano era o seu grande exército, em que eles se exaltavam. E o segundo pilar é os escravos, que trazia uma mão de obra barata, a exploração de escravos, que trazia uma mão de obra barata, trazia muita produtividade ao Império Romano e fazia com que ele crescesse e se tornasse grandioso, e se tornasse cada vez melhor. E com isso trouxe o quê? A Pax Romana. Com a Pax Romana acabou também o fim da conquista. Né? Com tudo isso, acabou o fim da conquista. E com o fim da conquista, né, o que acaba aí com o fim da conquista? Agora o Império Romano ele não sai mais para conquistar, ele se acomoda. Há uma briga entre eles, há uma guerra civil no meio do Império, há traições, a corrupção, é um querendo pegar o cargo do outro, é um querendo puxar o tapete do outro, inimigo lá fora.
à estreita, esperando uma chance para poder derrubar um grande império. E o Império Romano ele entra numa parte romana, acaba a conquista e com a conquista e com a união entre o Estado e o cristianismo, acaba também a exploração de escravos. Mas espera aí, escravo não podia parar, mas acaba com a exploração de escravos. Por quê? Quando entra o cristianismo ele começa a abolir a escravidão. Né? O cristianismo ele não aceita que um ser humano, um homem criado à imagem de Deus, ele se tornasse escravo, ele fosse tratado como um cachorro qualquer. Né? Ele fosse tratado, o cristianismo não aceitava que, que tratasse as pessoas de qualquer maneira. Não podia haver, não podia haver concepção, não podia haver preconceito, não podia haver essa discriminação entre eles. E o Império Romano, então, ele acaba aceitando a ideia de não ter mais escravos. Mas um dos pilares do Império Romano era a escravidão. Por quê? Porque os escravos eles faziam com que tivesse produtos, que era mão de obra barata. Então, com a diminuição do escravo, acaba o quê? Acaba a mão de obra. E quando acaba a mão de obra, acaba a produtividade. Então, o que acontece? Olha os buracos acontecendo. Olha o pilar, ele começando, o primeiro pilar começa a rachar então. O primeiro pilar que sustentava um império tão grande eram os escravos. A mão de obra barata deles, que trazia produtos, que fazia com que o Império Romano crescesse. Mas agora acabou tudo isso. Os escravos acabam, ninguém mais pode ser escravo no Império Romano. E com a mão de obra que não funciona mais, porque ninguém mais, né? Porque os romanos tinham uma vida fácil, porque os escravos faziam tudo para eles. Agora não tem mais escravo para fazer nada para eles. Então, os pilares começam a ruir, a cair, a produtividade começa a cair, tá bem? Então, quando não se tem produto, o que acontece quando não se tem produto na prateleira do supermercado? Começa a aumentar os preços. Quando não se tem produto, ou quando se tem pouco produto dentro da prateleira do supermercado, começa a aumentar o preço, começa a aumentar a inflação. E com a inflação aumentada, ninguém consegue mais comprar. Olha como a coisa, olha como a ruína começou, olha como a situação para o Império Romano começou a ficar ruim. E o governo romano sentiu isso. Os impostos se reduziram e o imperador ficou sem dinheiro. Aí os impostos acabou se reduzindo. E o imperador não tinha mais dinheiro para construir cidades, não tinha mais dinheiro para construir estradas, não tinha mais dinheiro para manter a segurança. Isso, e os inimigos lá fora, só olhando, vamos ver o que vai acontecer, gente. O negócio está ficando bom para nós aqui, hein? A coisa está ficando feia para o Império Romano. O imperador, ele não tinha mais dinheiro. Ele não, por causa que não tinha mais escravos, que não tinha mais produto. O povo já não comprava mais. Não tinha como pagar mais impostos. Mesmo que os impostos aumentassem, o povo não tinha mais dinheiro para pagar os impostos. Então, eles não conseguem construir pontes, eles não conseguem construir estradas, eles não conseguem pagar o exército. Aí acabou. O segundo pilar do Império Romano começa a cair. Qual o segundo pilar do Império Romano? É o seu grande exército que eles tinham. E o segundo pilar do Império Romano, então,
ele começa a ruir. Por quê? Porque o imperador, ele não tinha dinheiro, ele não consegue, ele não tinha dinheiro para pagar o seu exército. Ele não consegue comprar novas armas. Ele não pode pagar o salário dos soldados e não pode contratar novos soldados. E os soldados, então, começaram a voltar para sua casa. As fronteiras que eram protegidas pelo Império Romano, ela acabou ficando sendo desprotegida. Aí, quando o inimigo passou, viu que a fronteira estava desprotegida. Aí já avisou o povo outro lá, olha, tinha um soldado lá, agora não tem mais. Tinha 100 soldados lá na fronteira e a gente não podia passar por ali porque tinha só. Agora não tem mais. Por que não tem mais? Porque o Império Romano não tem dinheiro para manter o soldado lá. Não tem dinheiro para manter comida, o salário dos soldados. E ele teve que voltar para a família, teve que voltar para sua casa. Então, a segunda estrutura, a segundo pilar do Império Romano, que era o seu grande e poderoso exército, eles começaram a se dissipar, eles começaram a ir embora. Foi largando, porque não tinha mais como pagar, não tinha como mais comprar armas, não tinha mais como financiar, não tinha como mais comprar mais soldados, não tinha mais. E foi desse jeito que o Império Romano ele foi caindo, aos pouquinhos ele foi se desfazendo. Então, com a crise militar, eles não conseguem proteger as fronteiras. Eles não conseguem mais proteger as fronteiras ali. Mas o Império Romano ele tinha uma carta na manga. Qual era a carta na manga que o Império Romano tinha? De eles serem os poderosos, eles eram os conhecidos, eles eram os bambambãs, eles eram aquelas pessoas que tinham prestígio para os seus vizinhos lá fora, né? Como Roma era tão conhecido, logo os seus vizinhos perceberam que o Roma não era mais Roma. Mesmo o Império Romano sendo tão bem conhecido, os seus vizinhos notaram que a grande Roma já não era mais a grande Roma, que a grande Roma agora estava se tornando a pequena Roma. Mas muitos bárbaros, né, que o próprio Império Romano rejeitava, achava que eles eram um bando de porcos, iletrados e analfabetos, que não servia para nada, muitos bárbaros pacificamente migraram para Roma e eles até ajudaram Roma na crise militar, mas os bárbaros entraram lá, né, pacificamente, quiseram ajudar na parte militar, mas ó, com golpe. Olha, nós vamos ajudar ele lá, mas na hora certa a gente dá um golpe neles e toma Roma toda. Aí a, a, a conquista e a queda do Império Romano seria tanto, tanto dentro, porque os bárbaros praticamente já estavam lá dentro, os iletrados, os analfabetos, né, que não era analfabeto letrado coisa nenhuma, né? Os espertões estavam lá dentro, né? E os inimigos, que eram amigos deles, estavam lá fora, prontos para poder tomar Roma. Aí o que acontece? O povo romano começou a ficar com medo. O medo ele começou a aumentar na cidade, porque Roma era muito rica, apesar do Império Romano de ter todos esses problemas que estavam, toda essa crise que estava acontecendo, era um império rico, era um império de invejar qualquer país. E tinha muitas invasões, e isso fez com que o povo fosse para o campo, né? Como o Império Romano tinha muita riqueza, ele começou a chamar também a atenção de um pequeno grupo lá de fora. E eles faziam pequenas invasões, né? Tipo assaltos, né? Tipo, tipo, como que fala? Eu esqueci o nome que fala, né? Aquelas pessoas que vão lá e invadem. Não é um grupo grande, não é um exército muito grande.
pequenos, mas eles iam lá, saqueavam, invadiam. E as pessoas, então, elas começaram a ficar com medo, os romanos ficaram com medo, porque viu que Roma não estava fazendo mais o seu papel de vigilância, não tinha mais como proteger a cidade, e essas pessoas, então, elas abandonam a cidade de Roma. E o povo, ele sai da cidade com medo de morrer lá dentro, ele sai da cidade e vão morar no campo. O povo, e o povo no campo começou a viver do campo. Aí o povo abandona a cidade de Roma e eles começam então a viver no campo. E no ano 476, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano ele cai.